Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Cisne e você está aqui nesse vídeo para receber uma super aula gratuita sobre gravação caseira, gravação em home studio, todo esse lance sobre produção musical, beleza? Então, vamos lá. O nome dessa aula é Workshop Gravando Sua Música. Um material muito bacana, um material exclusivo que eu preparei para você e que você não encontra tão facilmente assim na internet. Vai te poupar muitos anos de bateção de cabeça, de pesquisa aí no YouTube, no Google, tá? Então eu aconselho que você assista com calma, mas que não adie demais, porque por ser um material muito valioso, não vai ficar muito tempo no ar, tá bom? Então se desconecte aí das outras distrações, das outras redes e se concentre aqui que esse material vai valer muito a pena. E o meu objetivo aqui é te mostrar o caminho, tudo o que você precisa saber para conseguir um resultado comercial nas suas gravações sem sair de casa. Vou te mostrar um jeito rápido, fácil e barato de fazer isso. E esse conteúdo foi pensado para pessoas totalmente leigas, né? Ou pessoas que estão ali iniciantes, no início da coisa ainda. E se você está achando que produção musical, gravação é uma coisa complicada, eu tenho certeza que esse workshop vai mudar a sua cabeça, que você vai sair daqui com as suas esperanças renovadas nos seus objetivos musicais, legal? E o nosso roteiro aqui vai ser, eu vou começar com uma apresentação sobre quem eu sou, um pouquinho da minha trajetória, eu acho que isso vai ser legal até porque vai te inspirar um pouco, eu acredito. Depois eu quero falar sobre a grande oportunidade, as grandes vantagens que você vai ter ao aprender a produzir. É claro, eu vou te explicar também o que é o processo de produção musical, como eu falei, né? Eu estou fazendo essa aula pensando em pessoas leigas, então eu sei que tem gente que nem sabe ainda do que se trata, né? Do que é o processo de fabricação de uma música, vamos dizer assim. Eu quero te falar também sobre os equipamentos, quais são os recursos, né? Aqueles recursos básicos que você precisa para começar a fazer produções legais. Eu sei que muita gente ainda não tem, né, uma condição ideal de equipamentos, mas que está doido para começar a gravar. Então eu vou mostrar para você como você já pode começar a fazer as suas gravações, mesmo sem ter equipamento, um equipamento ideal, tá joia? E é claro que eu vou te mostrar isso na prática também, né? Eu vou te mostrar como é rápido, como que em poucos segundos você já liga um computador e já começa a gravar um som, bem como eu quero te mostrar os bastidores de uma produção que foi feita dessa forma alternativa que eu falei, em que eu não usei interface, microfone, nada disso. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, eu quero começar falando de mim, contando um pouquinho da minha história. Você vai ver que eu já fui essa pessoa, que talvez você seja agora, uma pessoa que estava frustrada porque tinha um talento musical que queria divulgar, sentia que os sonhos, os objetivos musicais estavam meio travados e eu consegui destravar isso, consegui conquistar a minha liberdade em termos de áudio, em termos de produção musical, em termos de lançamento de conteúdo, né? E eu quero te contar um pouco como que isso aconteceu. Eu sou artista, eu sou produtor musical, e eu também sou professor de áudio e de produção. Já atuo nessa área há 10 anos. Na didática, a maior parte da minha trajetória foi com aulas presenciais, né? Aulas ali direto com um aluno particular, ou individualmente, ou em turma. E foi em 2017 que eu entrei de cabeça no universo online, tá? Então, desde esse período que eu me dedico exclusivamente aos meus cursos, aos meus conteúdos que eu disponibilizo na internet. Já há 10 anos também eu tenho a Cisne Produções, que é a minha empresa, minha produtora, que hoje o foco é vender os meus cursos de produção de áudio para pessoas de diferentes níveis, né? Desde iniciantes, como vocês estão aqui, como também pessoas que já estão engajadas ou até mesmo profissionais que estão buscando um aprimoramento nessa área. Atualmente já passamos da marca de 6.000 alunos, eu sou muito orgulhoso disso. Pessoas do Brasil, é claro, a maioria, mas também pessoas de outros países do mundo. Mas é claro que nem tudo foi uma maravilha, né? Até chegar aqui foi uma longa jornada. No início, principalmente, eu tive momentos bem complicados, né? Quando eu comecei, eu era apenas artista, eu não tinha nenhuma outra habilidade musical, a única coisa que eu sabia era tocar o meu instrumento e eu tocava com bandas, tinha aquele sonho, né, de ficar famoso, aquela coisa toda. E eu tive a experiência, né, e a oportunidade de gravar alguns materiais, até gravei em alguns estúdios grandes, como o Toca do Bandido, no Rio de Janeiro.
Só que, num determinado momento, esses projetos não deram certo, eu me vi sozinho e eu percebi que eu não teria mais, né, como acessar recursos, eu não teria pessoas que poderiam bancar para mim outras oportunidades dessa de entrar em estúdio, de gravar as minhas músicas. Então, se eu quisesse continuar com o meu trabalho, né, de composição, de divulgação, eu teria que aprender a fazer por conta própria, e foi o que eu fiz, tá? Então vocês estão vendo aí, essa foto foi do meu primeiro home studio, vamos dizer assim, né? Foi da época em que eu aprendi a ter, assim, algum contato com softwares, aprendi ali a dar os primeiros passos, né, de como gravar em casa e tudo mais. E depois daí eu não parei mais, a coisa fluiu. Alguns anos depois, me dedicando a essa coisa do estudo do áudio, da produção, eu finalmente consegui chegar num patamar legal de resultado. E isso me permitiu, então, dar sequência naquele plano, né? De poder eu mesmo gravar o meu material, eu mesmo lançar. E até hoje é assim. Hoje eu tenho um projeto autoral que se chama Bom Grado. Essa foto que vocês estão vendo aí também. É um projeto que eu lancei de 2015, 2016 para cá. Vocês podem ouvir aí no Spotify. E esse projeto ele é um grande laboratório, né? Em que eu aplico tudo isso que eu ensino. E o Bom Grado eu costumo brincar que é um exército de um homem só, né? Porque eu faço tudo. Eu componho, eu canto, eu crio os arranjos, eu gravo os instrumentos, alguns reais, outros virtuais, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, tá? E também cuido da parte de lançar, né? Já fiz várias coisas, até criar capa de EP eu já fiz, videoclipes eu já fiz. É uma grande diversão para mim e também uma grande válvula de escape para a pressão do dia a dia, ter esse projeto autoral em que eu posso expor a minha arte, né, botar para fora as coisas que eu sinto, isso é bem bacana. E na verdade a produção musical ela abriu muitos caminhos para mim, né? A coisa de ter a liberdade de lançar os próprios trabalhos, e isso eu alcancei até de forma rápida, né? Mas depois outras pessoas vendo aquilo que eu estava conseguindo fazer, conseguindo ter resultados legais, né, de produção musical numa estrutura pequena de home studio, isso despertou o interesse dessas pessoas e eu comecei então devagarzinho ali prestar serviço, gravar outros artistas e veio também em paralelo, mais ou menos na mesma época, logo quando eu abri a CIS Produções, veio a coisa da didática também, da aula, né? Tinha gente que ficava interessado de saber como é que eu conseguia, né, chegar num resultado legal, gravando com estrutura pequena, aquela coisa toda. Então foi ali que eu comecei também a dar as primeiras aulas. Essa foto que vocês estão vendo aí foi mais ou menos de 2014, 2015, um período que eu estava bastante focado nessa coisa de produzir artista, então eu estava com uma estrutura de estúdio bem legal e também aí eu dava bastante aula. Atualmente com a coisa do negócio online, eu tenho um estúdiozinho lá na minha empresa, e tenho esse home studio aqui na minha casa, onde eu tenho feito vários conteúdos, né, vários experimentos. Inclusive eu estou preparando uma música para o Bom Grado que está sendo feita aqui com esse equipamento bem simples. Eu fiz questão de adquirir um equipamento bem assim compatível com o que eu percebo que a galera que está iniciando está usando. E nessa aula aqui de hoje eu vou poder falar um pouquinho mais desses equipamentos, vou poder explicar um pouquinho, né, do que eu tenho usado, e eu acho que vocês vão curtir. E agora a gente pode entrar no conteúdo da nossa aula e eu quero começar passando para você a noção dessa grande oportunidade que é você aprender a produzir. Então, por que aprender a produzir? Por que aprender a gravar? A primeira coisa é óbvio que essa é uma chance de você poder ouvir as suas músicas muito bem produzidas, né? Todo mundo que é músico, todo mundo que faz um som, eu acho que a hora que o cara está ali criando, né, aquele som, ele está imaginando como que seria, né, isso finalizado. E quando você aprende a gravar, você tem essa oportunidade. Uma oportunidade que às vezes você não teria se você tivesse que bancar um estúdio, se você não tivesse a grana para contratar esse tipo de serviço, né? Então a produção musical hoje ela está democratizando esse sonho, né? Essa possibilidade de você ouvir
concretizar as suas ideias, ouvir aquilo que você imaginou. Isso é muito legal. É claro que se você produz conteúdo, você aumenta a sua chance de ser conhecido e reconhecido. Essa é outra grande vantagem de você aprender a preparar o seu próprio material. Outra grande vantagem é que você vai estar economizando uma baita de uma grana com contratação de serviço. Se você quiser hoje entrar num estúdio para gravar, você vai pagar aí 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais, 4.000 reais, 5.000 reais uma faixa. É muita grana dependendo do nível que você estiver querendo atingir. É claro que com isso você ganha a liberdade de poder lançar, né, os seus trabalhos a hora que você quiser. Isso é muito prazeroso, né? Te dá uma paz muito grande. Você tem uma ideia musical, você sabe que não vai ficar com a cabeça cheia daquelas ideias, esperando meses, quem sabe anos, né, para conseguir colocar na praça esse seu trabalho. Para quem não tem grandes pretensões, né, e gosta só de, sei lá, dar uma curtida, botar ali uma base, cantar em cima ou tocar um instrumento em cima, quando você aprende o processo, né, da produção musical, entende do áudio, domina o home studio, você vai trabalhar com muito mais qualidade. Então você vai conseguir fazer a coisa soar de uma forma mais profissional, né? Perde aquele amadorismo, perde aquela característica de karaokê, vamos dizer assim, fica muito mais interessante para você apresentar esse trabalho. Por outro lado, se você tem objetivos mais sérios, né? De repente você é um músico, quer viver melhor de música, com mais dignidade, com mais qualidade, a produção com certeza pode criar esse caminho para você. Eu sou prova disso, né? Então, aprender a gravar, se aprofundar nesse universo da produção musical, com certeza é uma forma de você se profissionalizar. E se você não estiver querendo nada disso, né? Se você estiver querendo só um hobby, só uma coisa para melhorar sua qualidade de vida, né? Ter uma distração, a produção musical também é ótimo, não tem idade, tá? Qualquer pessoa, qualquer sexo pode se envolver com a produção e é uma coisa muito boa que eu aconselho para todos os músicos. É algo que só abre portas e só traz coisas boas. Legal, e eu tenho certeza que você já deve estar criando esse desejo, né, de aprender a produzir, senão você não estaria aqui. E o que você deve estar se perguntando agora é o que afinal é a produção musical, né? A produção musical ela se divide basicamente em 6 fases, 6 etapas. E eu quero descrever aqui rapidamente quais são essas fases para que você possa construir aí na sua cabeça qual é o caminho, o início, o meio e o fim desse processo. A primeira fase é a fase mais primária de todas, né? Aqui com certeza você já faz aí, que é a fase da composição, que é quando você está tendo as ideias musicais, né? Geralmente é quando você constitui ali a harmonia, a melodia da música, a letra, se for uma música cantada, né? Depois que você construiu o material musical, a segunda fase é a pré-produção, que é a fase muito importante em que você vai conferir tudo aquilo que você criou, né? Você vai ver se aquilo que você imaginou de fato está funcionando. Algumas vezes se faz até uma gravação assim mais corrida, menos preocupada com a qualidade, para poder fazer essas conferências. E aí, na terceira fase, que é a fase de gravação, é quando a gente entra de fato no processo de fabricação da música, né? Na fase de captação, a gente vai gravar todos os elementos da música, é quando a gente constitui a nossa matéria-prima. É em cima disso que a gente vai trabalhar ao longo de todo o processo, dentro do programa, né, do programa de edição. E hoje em dia, a forma mais comum de gravação que existe é a chamada gravação multipista, em que você vai gravando os elementos ali em pistas diferentes, meio que fazendo camadas de instrumentos. Uma vez gravados os elementos, você vai para a fase de edição, que é uma fase em que você pode melhorar as suas execuções. Os programas que a gente utiliza de edição de áudio, eles dão uma margem bem grande de manipulação. Então você pode, por exemplo, corrigir deslizes de tempo, se você saiu ali um pouquinho do tempo na hora de tocar. Você pode limpar vazamentos, você pode afinar vozes. E depois que você gravou e editou, você tem a sua matéria-prima 100% preparada para ir para as fases de finalização, que é a mixagem e a master, né? A masterização. Na mix, você vai, como o nome sugere, você vai misturar esses elementos
formando uma liga homogênea, tá? Você vai formar um bloco musical ali coeso de todos aqueles elementos. E é em cima desse bloco que a gente vai trabalhar na masterização, elevando esse bloco a um patamar comercial, né? A gente vai atender aí a um padrão comercial de volume, de formato, de reprodução, e é basicamente esse aí todo o processo de produção musical. E eu sei que você deve estar empolgado agora que você está entendendo mais desse processo, né? Tá vendo que é uma coisa mais simples do que você pensava e deve estar se perguntando, poxa, mas o que eu preciso então para começar a fazer essas gravações? E eu coloquei essa foto aí que vocês estão vendo de propósito, né? É uma foto de uma mesa de som, um tipo de equipamento que habita aí o imaginário dos músicos, né? Sempre que os músicos leigos, iniciantes, pensam em estúdio de gravação, vem algo do tipo na cabeça, né? Um estúdio gigante, uma mesa de som gigante. E aí você olha um equipamento desse, né, que custa centenas de milhares de dólares, com todos esses botões, é meio impossível não pensar que produção musical é uma coisa cara e difícil. E eu te digo que sim, que produção musical pode tomar esse caminho, mas que é um mito achar que ele é o único, tá? Existe uma outra forma de você produzir música que pode ser bem fácil, bem barata, bem rápido, e é o que eu vou te mostrar aqui agora. E então, se eu estou dizendo isso, afinal de contas, o que você precisa para fazer gravações de qualidade na sua casa, de uma forma que não seja cara, que você não precise gastar a sua vida, ficar se matando ali em cima de estudos. E aí eu vou dividir então o workshop em duas partes. Eu vou falar primeiro sobre o que seria um equipamento de home studio mais ideal, vou explicar rapidamente, né, o que é esse home studio ideal, quais são esses equipamentos, que eu acho que é uma coisa que todo mundo vai querer investir no médio e longo prazo, mas vou falar também das formas alternativas de você começar a gravar, se você já quer começar a fazer isso e ainda não tem ou não pode investir nesse equipamento ideal. Bom, o home studio basicão é isso aí que vocês estão vendo na foto, tá? É um computador, que é a peça mais importante do estúdio, porque é nele que você vai gravar as informações, vai manipular essas informações através dos softwares, tá? Para você conseguir mandar essa informação para dentro do computador, né? Entrar com seus sinais e sair com esses sinais para poder ouvir, né? Poder monitorar, você precisa de uma interface, que é esse aparelhinho azul que vocês estão vendo aí, tá? É nada mais nada menos do que uma placa de áudio, como tem dentro do seu computador, né? Só que ela é externa para facilitar conexões, ela tem os recursos necessários que são mais dedicados a essa coisa de produção musical. Por isso que é mais indicado, é o ideal que você em algum momento tenha uma interface dessa, porque isso facilita muito a sua vida, tá? Você também vai precisar de um microfone, que todo mundo sabe, é um dispositivo de gravação, a gente utiliza geralmente para captar instrumentos reais. No universo do home studio, você grava ali voz, violão, percussão. Para quem tem mais condições, mais estrutura, pode gravar até uma bateria completa ou um amplificador. A interface te dá o recurso também de você gravar um instrumento direto, né? Você pode plugar ali direto uma linha de um contrabaixo, ou uma linha de uma guitarra, uma linha de um violão ou de qualquer outro instrumento. E mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre os instrumentos virtuais, que aí uma outra pegada já é dentro do universo dos softwares. Além do microfone, que eu falei, né, que é o mecanismo principal para você entrar com o sinal, você precisa também ouvir esse sinal que você está reproduzindo, que você gravou. Para isso você utiliza um sistema de monitoração, né, que costumam ser caixas de som, né, monitores de áudio, ou um sistema de headphones. E aí na foto não tá, mas é comum também utilizar um teclado, né, tipo teclado de piano, que é chamado teclado controlador. O que ele faz é, através de linguagem MIDI, pilotar aqueles instrumentos virtuais que eu falei e que já já você vai ver alguns em atuação, tá? Então o teclado MIDI, que a galera também chama assim, serve para que você tenha condição de pilotar instrumentos que de repente você não sabe tocar ou não tem condições de ter. E aí com certeza você deve estar se perguntando, pô, mas e aí? Quanto custa essa brincadeira? Quanto que eu gastaria se eu quisesse entrar nesse universo da produção, se eu quiser produzir de uma forma mais ideal?
O que eu te sugiro, se você quer, né, dar esse ponto de partida mais correto, vamos dizer assim, é que você comece adquirindo uma interface e um microfone. E a boa notícia é que hoje em dia, mesmo com essa crise, mesmo com dólar alto, os equipamentos de entrada, que são os equipamentos mais baratos, eles entregam uma ótima qualidade, tá? E é num valor mais ou menos esse que vocês estão vendo aí, né? Tem uma plaquinha da Behring aí, tem um microfonezinho, um AKG P3S. São equipamentos que não custam tão caro, né? Que qualquer pessoa, mesmo pessoas de renda mais baixa, com algum planejamento ali, elas conseguem adquirir esse tipo de equipamento e com certeza já vai elevar muito a qualidade das suas produções. Ah, Guilherme, mas eu não sei se vou me dar bem nesse negócio de produção musical, eu tenho medo de arriscar essa grana, depois me arrepender, ou eu não tenho dinheiro para poder investir nisso agora, preciso de um tempo, não tem uma forma aí alternativa para eu fazer umas gravações de qualidade? E eu te digo que tem sim, pode ficar tranquilo, a gente vai entrar agora numa parte prática do workshop. Eu quero mostrar primeiro uma condição mais ideal, trabalhando com esse equipamento mais ideal, vamos dizer assim, né, o convencional da coisa do home studio, e depois eu quero falar sobre essas gravações alternativas para mostrar para você não só quais os métodos que você pode utilizar, métodos alternativos que você pode utilizar, mas também o resultado que você pode alcançar com esse tipo de gravação. Então, como vocês podem ver, eu montei um aparatozinho aqui, um microfone, estou com um violão aqui também, para fazer um acústico rapidinho aqui para vocês de exemplo. Eu vou seguir os passos daquele slide anterior, tá? Então, o primeiro passo seria baixar e instalar a DAW, que é o programa principal da produção, o cérebro da produção. No caso aqui eu estou usando o Reaper, já estou com ele instalado. É um programa super simples, você baixa direto no site do desenvolvedor, ele é gratuito na prática e você leva só 1 minuto para baixar e instalar, é realmente muito fácil, tá? Uma vez que você fez isso, você vai configurar as pistas, né, de gravação dos seus elementos. Aqui no caso eu vou gravar voz e violão, então vão ser 2 pistas. Vocês vão ver que é coisa de 1 minuto fazer a configuração das pistas. Depois eu vou fazer aqui um ajuste de ganho do sinal de entrada. Isso a gente faz na interface, tem um botãozinho para isso. E uma vez ajustado o ganho, é só você gravar. Eu já estou aqui com o violão. O que vocês estão ouvindo ainda é a voz aqui do meu microfone de lapela, tá? E eu vou fazer a configuração aqui das tracks. Para você inserir as tracks ou as pistas, né? É só clicar 2 vezes nessa área cinza. Para configurar as tracks, você deve armar para gravação, escolher o canal. Então aqui vai ser a pista de voz. Eu vou deixar no canal 1, porque está ligado no canal 1 ali da minha placa. E aqui vai ser o violão. Eu vou deixar no canal 2, porque o violão ele está no canal 2 da minha interface, tá? Além disso, eu preciso ligar a monitoração para que eu possa ouvir o sinal que está entrando, certo? Então, isso é a configuração básica. E aí agora é só regular os ganhos para que eu possa fazer a gravação. Vamos lá. Eu vou mexer aqui nos controles de ganho do canal 1 para acertar a voz. Alô, alô, 1, 2, alô, voz. Testando, voz, 1, 2, EIE. Eu acho que esse patamar para voz está legal, é bem simples de fazer. Você pode configurar o Reaper para te mostrar um medidor de entrada de sinal. E aí, baseado nesse medidor, é só você subir um pouco o ganho, sem deixar saturar, sem deixar estourar, tá? E a mesma coisa aqui para o violão. Vamos lá. Ó, o violão ele está ligado via cabo no canal 2 aqui da placa. Eu vou começar então a tocar um pouquinho e ir abrindo o pré aqui, o ganho. Então eu acho que nesse patamar já está mais ou menos legal. É claro que depois de fazer a gravação eu posso mexer nos volumes para equilibrar melhor esses volumes, certo? E agora é só eu gravar. E para eu fazer a gravação, basta clicar aqui no botão de Record ou dar o comando Ctrl R, tá? Que ele começa a gravar. Eu dei REC e agora a gente pode gravar. Vocês estão ouvindo minha voz aqui no microfone e não mais no lapela. Vamos lá.
Já faz tanto tempo, daquele nosso tempo, de se ver o tempo todo, de estar junto um do outro sem contar o tempo. Ah, se eu me lembro. Pronto, terminou de gravar, você pausa, ele vai te perguntar se você quer manter a gravação ou apagar. Eu, no caso aqui, quero manter. Pronto, tá aí registrado. É claro que nessa primeira passada você pode usar apenas para conferir os ganhos, se eles ficaram no patamar ideal. Se não ficaram, você pode voltar para ajustar, tá? E vale a pena também eu salientar aqui que você não é obrigado a gravar simultaneamente, como eu fiz aqui, né? Você poderia fazer essa primeira gravação só como uma guia para depois vir refazer o violão, refazer a voz. Se você errou, você pode voltar num determinado ponto e gravar dali, não precisa acertar, né, do início ao fim da canção. O fato é que os programas, né, o Reaper e vários outros programas, eles dão muita margem, expandem muito as nossas possibilidades em termos de captação, e isso é muito legal desse universo. Mas como eu falei, eu sei que muita gente ainda não tem esse equipamento aqui, apesar de ser um equipamento simples, de ser um equipamento acessível, eu sei que bastante gente não tem, então eu quero falar sobre as gravações alternativas, e eu vou agora lá para dentro do software de novo para te mostrar os bastidores de uma produção que foi feita só com celular e um computador, tá? Não teve interface, não teve microfone, não teve teclado, não teve nada desses aparatos. Uma gravação super simples e barata, mas que atingiu uma qualidade muito bacana, e eu vou te mostrar como você pode reproduzir isso aí na sua casa. Vamos lá! Então eu estou aqui com esse projeto de um jingle que eu produzi para provar como é possível você conseguir um resultado comercial gravando em casa, mesmo se você não tiver os equipamentos ideais, tá? Eu vou dar uma passada rápida aqui mostrando quais os recursos e as técnicas que eu utilizei. Assim você vai conhecer um pouco mais do que está disponível para você, para que você possa trabalhar aí as suas composições, fazer o seu som de uma forma cada vez mais interessante para a sua audiência. Então, como eu canto, né, na letra desse jingle, basicamente o que eu fiz foi gravar voz e violão com o celular. Eu substituí o microfone pelo celular, utilizei instrumentos virtuais para compor alguns instrumentos, como a bateria, como o baixo, como o piano, e gravei também uma guitarra que ela foi ligada direto no computador, na placa on-board do computador, naquela entradinha traseira ali azul, né? Eu gravei essa guitarra utilizando um amplificador virtual. E é importante eu dizer que todos esses programas, o programa do celular, o programa principal, a Daum aqui, o Reaper, os plugins que eu utilizei, tanto os plugins de instrumentos virtuais quanto os plugins de tratamento, né? Que o que vocês vão ouvir aqui já está gravado, editado, mixado, masterizado, tudo isso foi gratuito, tá? E é claro que você pode investir, se você quiser, em programas de mais qualidade, mas hoje em dia você tem uma gama muito grande de programas gratuitos. E eu digo com segurança que se você quiser, você não precisa gastar dinheiro com isso, porque os recursos que você tem de graça já são excelentes. Eu vou começar dando um play rápido, né, para caso alguém ainda não tenha ouvido nada dele. Essa é a produção mais barata que eu já fiz. A voz e o violão eu gravei com celular, e só pra você ver, a guitarra eu liguei no PC. E o teclado, a bateria e o baixo são virtuais. Eu não preciso passar tudo, posso deixar depois o link do jingle para vocês assistirem o vídeo, tá? Eu quero falar agora sobre o que foi usado em cada um desses elementos. Voz, violão, baixo, bateria, piano, guitarra. Vamos lá então? Ó, a voz, como eu falei, ela foi gravada com o celular. É claro que aqui já tem alguns efeitozinhos de tratamento, né? Mas nada... Essa é a produção mais barata que eu já fiz. A voz e o violão eu gravei com celular.
Importante dizer que esse foi um celular simples, tá? Não foi um Samsung Galaxy, nada de iPhone, nem nada disso. E a maioria dos aparelhos tem condição de entregar esse resultado aqui, que já é um resultado muito legal. É só você saber configurar, tá? E teve aqui alguns tratamentos, como eu falei, mas tratamentos super simples. Eu não vou entrar nessa parte da edição, da mixagem, da masterização, né? Mas saibam que todas as técnicas que eu utilizei aqui são técnicas super simples que foram pensadas para que um leigo consiga reproduzir, copiar e colar sem que ele tenha que ter assim conhecimentos prévios, tá? Foi uma coisa que eu fiz assim de uma forma bem simples para ser acessível para qualquer um. Na bateria eu utilizei um programa, uma bateria virtual, né? Então olha que bacana, ó. Olha que bacana o som da batera. Legal? Um software gratuito de altíssima qualidade, entrega um som de bateria muito bacana. O contrabaixo eu também fiz com um instrumento virtual, tá? Um plugin que soa muito legal assim, principalmente no meio da música, convence bastante, tá? No violão, como eu falei, também foi usado o celular. E aí, no caso, eu gravei esse violão 2 vezes. É uma técnica bastante comum, você dobrar, né? Toca uma vez, toca a outra, abre cada um para um lado. Fica bonito aquele violão aberto, né? Mais uma vez aqui, ó, tratamento bem simples. Aqui no caso do violão só usei uma compressão bem simples e uma equalização, tá? Bem fácil de entender, bem fácil de replicar. Aqui na guitarra, ó, que eu falei, eu utilizei um amplificador, um amplificador virtual, né? Porque o sinal que eu entrei no computador foi um sinal limpo da guitarra, e aí você tem esse recurso de um amplificador virtual que gera para você o som de amplificador, já que amplificador às vezes para home studio é uma coisa complicada de você gravar, mas os amplificadores virtuais eles funcionam super bem. Teve um solinho também, né? Na verdade foi um arranjinho tipo um dedilhado. Então é interessante vocês verem que mesmo com uma distorção, mesmo ligando na placa on-board do computador, o som veio legal, né? Convenceu. Essa guitarra foi uma guitarra simples também que eu usei, nada de guitarra cara, tá? E por fim, um arranjinho de piano que eu utilizei esse plugin aqui, tá? Todos esses plugins você encontra facilmente na internet, não tem mistério nenhum para baixar, para instalar, tá ok? Fiz um arranjo bem simples, mas um arranjo que ajudou a dar um preenchimento na música, né? Um plugin assim simples, mas que tem um som bastante convincente, né? Que funciona legal. E é isso, uma gravação de custo praticamente zero, uma edição muito simples, né? Com um plugin de tratamento bem fácil de você trabalhar. Uma masterização também super descomplicada, mas eficiente. Olha a diferença que dá de você ouvir masterizado e não masterizado. Vou ligar e desligar aqui para vocês verem. Teclado, a bateria e o baixo são virtuais.
assado, foi só pra... Dá muita diferença, né? E a única coisa que eu usei foi isso aqui, ó. 4 plugins gratuitos que dão essa diferença absurda aí que vocês puderam ver. Então uma produção super simples, com técnicas que até um leigo consegue reproduzir, tá? Sem que você precise de equipamentos ideais, se você não tiver no início. Se você tivesse, dava para tirar ainda bem mais som do que isso aqui, tá? Com uma masterização descomplicada, como eu falei, mas que permite você chegar no tão sonhado padrão comercial, né? Um resultado que com certeza te permitiria divulgar o seu trabalho com muito mais poder de convencimento, com muito mais credibilidade, né? Com muito mais potencial de fazer as pessoas apreciarem o seu talento e seguirem acompanhando aí o seu trabalho. E aí, curtiu o conteúdo? Pois é, eu espero que sim. E você pode estar se perguntando por que, afinal de contas, eu estou te ensinando tudo isso, né? Te entregando toda essa informação preciosa aí de bandeja. Deve haver algum interesse por trás, mas eu te digo que, claro, essa é uma forma de eu divulgar o meu trabalho, divulgar a minha empresa, mas existe um propósito mais profundo, um propósito maior por trás disso tudo. Como eu falei antes, né? Eu já fui esse músico frustrado, que tinha a vida musical toda travada, e eu consegui destravar, e hoje a minha missão é servir de atalho, tá? Eu quero que outras pessoas consigam chegar aonde eu cheguei de uma forma mais rápida. Eu levei anos para conquistar essa liberdade, eu sei que você está com pressa, eu também tinha pressa naquela época, e é para isso que serve a didática, né? Para que a gente possa encurtar o tempo das coisas. Nem todo mundo precisa sofrer, passar pelo mesmo caminho penoso, né? Então, se eu levei anos, eu quero que você consiga o resultado que eu tenho atualmente em meses, quem sabe semanas, por que não, né? E é por isso que eu escolhi essa profissão, que eu me dedico diariamente a lapidar a minha forma de ensinar, para desenvolver métodos e cursos que façam a informação entrar na sua cabeça de uma forma fácil e rápida. A minha intenção com essa aula introdutória foi renovar as suas esperanças, te mostrar a grande oportunidade que é aprender a produzir, que é possível, que o barato pode sim ser bom, tá? E também te preparar para o próximo passo. Agora que você já entende qual é o processo da produção musical, sabe quais são os recursos que você precisa, sabe que dá para começar só com um PC e um celular, se você ainda não tiver o equipamento ideal, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o meu curso de produção musical para leigos e iniciantes, o Gravando Sua Música. O Gravando Sua Música é um curso online, em vídeo, que vai te dar um passo a passo do zero absoluto até a masterização, para você conquistar um resultado comercial nas suas gravações sem sair de casa. E não por acaso eu dei o mesmo nome do curso a esse workshop, porque essa aula aqui foi baseada no curso, só que o que a gente viu aqui foi de uma forma assim absurdamente resumida, né? O resumo do resumo. E se você fizer o curso, você vai ver todas essas técnicas e ferramentas apresentadas para você de uma forma muito mais detalhada. Se você gostou dessa ideia, mas de repente está pensando aí, será que esse curso vai funcionar para mim? Eu te digo que sim, com certeza. É uma metodologia muito validada já, tá? E é validada por quê? Porque foi pensado em pessoas no seu perfil, pessoas que são leigas absolutas ou pessoas que só iniciaram na produção musical. Também porque foi feito por mim, ou seja, uma pessoa que já esteve no seu lugar, que já conhece toda a trajetória e pode encurtar ela para você. Vai funcionar também porque utiliza ferramentas super acessíveis, né? Todas elas gratuitas, e porque são técnicas que não têm nenhuma exigência de conhecimento prévio. Mesmo você não sabendo absolutamente nada, você já consegue aproveitar todo o conteúdo. São receitas na prática, né? Foi pensado para ser algo que qualquer pessoa consiga copiar e colar, replicar essas receitas sem nenhuma dificuldade. E as grandes vantagens desse curso estão relacionadas ao controle e à segurança que você vai ter agora na sua trajetória musical no que diz respeito a gravações, áudio, produção musical. Por exemplo, você não vai ter mais aquele desconforto de ter que ficar garimpando informações na internet. A gente sabe que hoje o excesso de informação e a desorganização, elas podem ser tão prejudiciais quanto a falta de informação. Então poder ser guiado, né, ter um caminho seguro para você seguir, isso faz muita diferença. E assim você vai conquistar a liberdade de poder produzir e lançar suas músicas a hora que você bem entender, ter tudo soando do jeitinho que você imaginou a hora que você estava ali compondo o seu som. Vai conquistar um resultado comercial
sem sair de casa e assim economizar uma baita grana com estúdios, com contratação de serviço, e essa grana vai te sobrar para você investir onde você quiser, inclusive na divulgação do seu talento para que ele possa chegar mais longe. E é uma informação tão poderosa, tão transformadora, que se você tiver objetivos mais sérios, né, de se profissionalizar nessa área para poder viver de música com mais qualidade, pode ter certeza que esse curso vai abrir esse caminho para você. Bem como se você estiver buscando só mesmo um hobby para ter mais qualidade de vida, mais prazer aí com o seu talento musical, você também vai conseguir. E como esse curso funciona? Quais são os seus diferenciais em termos de didática? Bom, esse curso ele foca principalmente em te ensinar de uma forma fácil e rápida, eliminando aquilo que é difícil e caro. Ele é um passo a passo, então isso significa que você já aprende fazendo. Eu te entrego um passo estritamente com o que você precisa para ir para o próximo e assim você vai subindo os degraus dessa escadinha. E para subir cada degrau desse, como eu falei, você não tem que ter nenhuma experiência prévia com áudio e produção. Sendo que é legal ressaltar sempre que todos os softwares utilizados são softwares gratuitos e de ótima qualidade, uma seleção muito fina que eu fiz. E assim, com essas ferramentas, com essas técnicas desse curso, você vai aprender a melhor forma de gravar cada instrumento, cada tipo de instrumento dentro do universo do home studio. Vai aprender também como otimizar as suas gravações através das técnicas de edição que aprimoram, lapidam aí as suas execuções, eliminando ruídos e erros. E vai aprender também técnicas simples, porém não menos funcionais, de mixagem e de masterização para você entregar uma finalização dentro de um padrão comercial. Ah, e tudo que você vai ver dentro do curso, você tem acesso aos projetos abertos, tá? Então, se eu estou te mostrando um projeto dentro do Reaper, num vídeo de uma aula qualquer, você vai ter o projeto aberto para você poder baixar, abrir e vasculhar todos os detalhes e assim não ficar nenhum segredo, não passar nenhuma informação batida. Falando de forma aqui mais técnica, mais objetiva, esse é um curso de áudio voltado para produção musical, né? Que vai te mostrar o caminho completo sobre gravação, edição, mixagem e masterização. E são as 4 fases da produção musical. Eu quero poder descrever um pouquinho melhor a grade do que exatamente você vai encontrar dentro do curso em relação a cada etapa dessa. Na parte de gravação você vai ver a conexão dos equipamentos, a configuração da interface ou da placa on-board, né, se for o seu caso, se você ainda não tiver uma, a configuração da DAW, né, do projeto dentro do Reaper, a gravação MIDI de instrumentos virtuais, né, gravação em linha de instrumentos como guitarra, baixo, gravação com microfones de instrumentos e vozes. Então assim a gente cobre todas as possibilidades em termos de captação. Na fase de edição você vai ver a limpeza das tracks, né? Limpeza ou manual ou automatizada através do Gate. Você vai ver edição de tempo, de áudio e de MIDI e vai ver também a afinação de vozes através de um plugin de afinação. Na fase de mixagem você vai ver a configuração para mix, a organização do projeto, balanço de volume, equalização corretiva, equalização estética, compressão, saturação, de-esser, buzz effects, reverbs, delay, automações e mais. Se você ficou meio perdidão com esses termos, não se assusta porque isso está tudo muito bem explicado no decorrer do curso, tá beleza? E na masterização você vai ver as configurações para master, a equalização corretiva, equalização estética, compressão, limiter, ajuste do volume final e configurações para exportação para que a gente possa colocar tudo dentro de um padrão comercial. Gostou? E ainda tem os extras. Esse curso ele tem login vitalício, ou seja, você nunca perde o acesso a ele. Significa que você pode escolher o melhor momento que você quer começar a estudar e pode rever quantas vezes você quiser. Você não vai ficar abandonado com as suas dúvidas. Se você tiver alguma dificuldade, nós temos 2 comunidades de network que servem para tirar dúvidas também. E dentro dessa comunidade nós temos um monitor dedicado exclusivamente para resolver as dúvidas dos alunos. Eu sei que depois de conquistar essa vitória, de conseguir gravar, produzir a sua música, você vai querer compartilhar com as pessoas. Hoje, o meio mais comum, né, de consumo de música são as plataformas de streaming. E nesse curso tem uma aula em que eu te ensino como colocar a sua música no Spotify e nas demais plataformas de streaming que a gente tem por aí. E claro, tem uma garantia que já eu vou te falar qual é. Bom demais, né? E tá achando que acabou? Ainda não, ainda tem um bônus. Junto do Gravando Sua Música, eu adicionei o curso Meu Vídeo Musical, que é um curso em que eu ensino como você pode fazer vídeos impactantes, impossíveis de serem ignorados, que vão aumentar muito a chance de você prender a sua audiência
e fazer essa galera dar atenção para o seu talento. Só esse curso custaria R$ 197 e você vai levar de graça, sem pagar nada. Eu sei que está parecendo bom demais para ser verdade e é nessa hora que o nosso balelômetro ele liga e a gente começa a ter as nossas desconfianças e os nossos medos, né? Por exemplo, você viu mostrando as técnicas e as ferramentas num estilo musical, pode estar se perguntando, poxa, mas será que vai funcionar para o meu estilo? O meu estilo de repente é um pouco diferente? Eu te garanto que sim, tá? A produção musical ela tem um formato que em 90% é igual para qualquer som, tá? E o que você vai aprender no Gravando Sua Música, você vai conseguir aplicar, eu até brinco com isso, né? Desde a pisadinha até o heavy metal. Você viu aplicando tudo com muita facilidade e aí pode estar com aquele grilo de, poxa, será que eu vou conseguir implementar essas informações? Eu te garanto que sim, porque foi planejado dessa forma, tá? É estrategicamente feito para que até um leigo consiga reproduzir. E baixa também a questão do equipamento, né? Pô, será que eu vou precisar investir uma grana? Será que eu vou ter que ter um equipamento ideal? E eu te digo que num determinado momento você vai querer sim um equipamento melhor para poder ter um resultado mais satisfatório, mas que para fazer o curso e para já começar a ter um resultado bacana, só precisa de um computador e um celular, mais nada além disso, tá? É 100% de aproveitamento do conteúdo do curso. E agora vem a melhor parte, né? Porque eu sei que depois dessa maravilha toda que eu passei aqui para você, você deve estar se perguntando, putz, cara, mas isso aí é muito bom, quanto que isso vai custar para mim? E eu não vou mentir para você, você pagaria por esses dois produtos que eu coloquei aqui para você, eu Gravando Sua Música e meu vídeo musical, você ia pagar 690 e alguma coisa, quase R$700, tá? Mas eu fiz uma oferta muito legal para você que participou dessa aula aqui. Por isso que ao invés de 700 pila, você vai pagar só 197 à vista, que pode ser dividido em até 12 vezes de R$19,70 no cartão, tá? Isso é uma baita de uma vantagem, é um presente de Papai Noel adiantado, é uma oportunidade que realmente você não pode perder. Um curso completo de produção musical e de áudio, com todas as informações que você levaria anos garimpando, batendo a cabeça na internet, te entregue de uma forma sequencial, que é só você copiar e colar como se fosse uma receita. Cara, não tem palavras para descrever o quanto que isso vai adiantar a sua vida e vai ser transformador para os seus sonhos musicais. E eu falo isso com segurança porque são mais de 4.000 alunos e está mais do que validado, né? A gente sabe que a satisfação é muito grande, a taxa de cancelamento é menos de 1%, isso significa que 98, 99% das pessoas que compram esse curso têm um aproveitamento muito grande dele. Mas se mesmo assim, com toda essa segurança, se você sentir que não está se desenvolvendo, a gente te dá 7 dias de garantia e devolve o seu dinheiro sem pegadinha. Eu conheço muito bem o mercado, tem 10 anos que eu estou nele e eu sei que você não vai encontrar nada com essa qualidade por esse preço. Então só me resta te perguntar o que você está esperando. Clique agora no link, garante o seu acesso e aproveite esse mega desconto que eu preparei para você. Eu vou estar lá do outro lado te esperando para a gente começar essa jornada juntos, beleza? Muito obrigado pela sua presença, um abração, eu sou o Guilherme Cisi, a gente se vê na próxima. Valeu!